Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Igreja linda, vibrante, alegre. E a cara dos pastores, né? É isso que a gente aprende, que, né, as ovelhas são elas são a cara dos pastores, né? E então, como o pastor Kleber disse, eu sou Elisângela paraense, casada com um paranaense. E tenho uma filha de 7 anos e o nome do meu marido é Fábio. E eu quero estar compartilhando uma palavra hoje, mas eu quero fazer mais uma oração. Gostaria que a gente curvasse a nossa cabeça e eu quero fazer uma oração pela palavra agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu peço-te, Senhor, Tu és o convidado especial, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Assenta-te no trono dessa igreja, porque Tu és o Senhor, Tu és o Rei dessa igreja. E é o Senhor que merece ser louvado. Eu oro, Senhor, pela mente dos meus irmãos. Eu peço, Deus, que o Senhor leve cativo todos os pensamentos deles à obediência de Cristo. Peço que o Senhor guarde o coração deles, aquiete o coração deles, ó Deus, para que possam reter a Tua palavra. Tudo aquilo que eu falar, Senhor, que realmente não venha nada de mim, que o Teu Espírito Santo me inspire, para que eles saiam edificados, exortados e consolados nessa noite, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Porque é para isso que a palavra de Deus é pregada, né? A palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos consolar, de nos edificar, também de nos exortar. Então, eu tenho orado, desde que eu recebi o convite pela Ivana, foi a Ivana que me convidou através da pastora Dete, eu tenho orado por essa igreja. E assim, quando eu fui orar, não tinha uma direção clara a respeito de que palavra trazer. Primeiro, eu pensei, zelo pela Tua palavra. Aí depois, atraindo a presença do Espírito Santo. Sermos bons, como nós podemos ser bons anfitriões da presença de Deus. E essas duas palavras cheguei a rascunhar, e são duas palavras que Deus me deu. Eu tenho um caderno só de palavras que Deus me deu. Revelações rema para a minha vida. De palavras, assim, de títulos, e eu vou decorrendo. E Deus falou assim, zelo pela minha palavra, essa igreja já tem. Atrair a presença, são maravilhosos anfitriões. Deus falou para mim, Elisângela, eu me sinto muito à vontade naquela igreja. Então, eu comecei a orar. Então, o Senhor, né? Então, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus falou assim, fala sobre escolhas. Então, nessa noite, nós vamos aprender e vamos, assim, raciocinar e meditar sobre escolhas. Na Bíblia, nós vamos pegar lá em Deuteronômio 28. Nós não vamos poder ler. Eu quero que você leia na sua casa. Nosso tempo é curto hoje. E eu queria saber se vocês sabem o que fala em Deuteronômio 28. As bênçãos, né, e as maldições. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, ele relata tudo que a pessoa pode. E no final fala assim, todas essas bênçãos te acompanharão se você for obediente. E todas essas maldições te acompanharão se você for desobediente. Então, por isso que eu comecei com Deuteronômio 28. Porque Deus, Ele não coloca para a gente, desde o Velho Testamento, que Ele nos dá esse livre-arbítrio de nós fazermos escolhas. Deuteronômio, esse 28, é a maior prova disso. Que Ele nos dá o direito de escolha. Ele mostra as bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos decorrentes da desobediência. Que pai maravilhoso é esse? Que pai
muito bom, porque Ele nos dá esse poder de escolha. Vocês acham que nós somos maquininhas que Deus fica ali, ou marionetes que Deus fica ali controlando? Ele deu o livre-arbítrio para nós escolhermos, né? Eis que coloco diante de ti 2 caminhos. Lá no Evangelho, lá no Novo Testamento fala, tem um caminho largo, ele conduz à perdição. E o outro é o caminho estreito, ele conduz o largo conduz à perdição, perdão. E o estreito conduz à salvação. Por isso que é difícil, é muito difícil, né? Nós negarmos a nós mesmos e estarmos assim no caminho. Vocês acham, o que é mais fácil hoje à noite? Você está num bailão, dançando, alimentando a carne, dançando. Porque assim, gente, eu já aprendi assim, que quando você não dança para Jesus, você dança lá para o encardido, aquele que vocês conhecem o nome. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. E há só 2 senhores sobre essa terra. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Então, o que é mais fácil? Nós estarmos pagando o preço de cultuarmos a Deus numa noite como essa, sair das nossas casas, colocarmos nossa roupa, realmente nos arrumarmos, não para a amiga, para a irmã, para o namorado, para o marido, mas nos arrumarmos para Deus. O que é mais fácil? Nós cultuarmos a Deus no domingo ou nós estarmos num bailão? Pelos olhos da carne, o normal e o mais fácil, que não traria tanto sacrifício, seria estar no bailão. Então hoje, eu posso olhar daqui, eu posso ver quantos adoradores e quantos homens e mulheres que carregam a cruz, que renunciaram ao mundo, renunciaram às coisas do mundo, poderiam estar num domingo como esse, participando de todas as coisas lá fora, de todas as coisas que só vêm nos acrescentar vazio, cada vez mais vazio. E vocês escolheram, como Maria, vocês escolheram a melhor parte. Vocês escolheram estar na casa de Deus. E diariamente, nós podemos fazer escolhas. Recentemente, foi a esposa do Luciano Subirá. A esposa do Luciano Subirá, Kelly Subirá, ela foi na igreja falar para mulheres, no congresso de mulheres. E ela falou sobre inteligência emocional. Ela falou que todos os dias nós podemos escolher qual a rota que nós vamos trilhar. E ela citou uma palavra que fala lá em Provérbios 9:6. A minha versão é da NVI, mas a atualizada, na verdade, eu decorei na atualizada, só que agora, como todo mundo está usando NVI, eu não sei se aqui em São Leopoldo estão usando mais NVI, não, lá em Curitiba estão usando a versão da Bíblia NVI. Eu, particularmente, ainda não me adaptei. Então, Provérbios 9:6 fala assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Alguém tem a versão atualizada ou alguma outra versão que possa ler bem alto para a gente? Tem uma versão que fala assim: há 2 caminhos. Um é o da insensatez e leva à destruição. E o outro é o do entendimento e leva, acho que é a salvação. A insensatez leva à perdição e o entendimento leva à salvação. É uma outra versão. Mas, então, o que nós podemos? É diário. E ela falou sobre esses 2 caminhos. A insensatez te leva à destruição. A insensatez é assim, eu tenho a minha liderança, eu não vou fazer, para quê? Chega lá no banco e perde o seu domingo e vem para a igreja. E só vem olhar o pastor e a pastora e olhar o que eles estão fazendo de errado. Ao invés de se juntar, de pegar na mão deles e falar: eu sou um com você. E isso é o caminho da insensatez, é o caminho da disputa, é o caminho da desobediência, da rebelião.
da rebelião. Esse é um caminho que só os insensatos eles trilham. Agora, qual o caminho do entendimento? O entendimento é o caminho da parceria, de olhar, de orar. Vocês acham que eu não vejo algumas falhas na Sinorá? A gente vê, ela é humana, ela é carne. Mas eu decidi, como uma filha obediente, não olhar para as falhas dela. Eu decidi olhar as virtudes dela. E como uma filha obediente, eu vou servi-la, eu vou honrá-la. A Sinorá é a esposa do pastor Odilon. Então aqui, gente, por muito, muito tempo eu fui uma filha rebelde, insensata. E nada fluía na minha vida. Eu quero dizer, gente, que quem é insensato, nada flui. A igreja, só contamina a igreja, contamina os irmãos, faz panelinha, a panelinha da rebelião. A panelinha dos rebeldes. E isso vai gerando feridas na gente. Feridas mesmo. E você não flui. O resultado de estar buscando a cada dia a inteligência emocional, o entendimento, é uma prova de eu estar aqui. Hoje está se concretizando um sonho na minha vida, que há muito tempo eu tinha vontade. Eu já ministrei no Pará, mas no Sul eu nunca ministrei na igreja. Sempre ministro no encontro, né? Já ministrei, já viajei com a Sinorá para outros lugares, mas na igreja nunca preguei. E era um sonho meu. Era um sonho meu desde o Pará, ministrar em uma igreja. E eu percebi que as coisas começaram a fluir na minha vida quando eu decidi ser uma filha obediente. Qual caminho você tem trilhado? Será que você está na metade? Será que você quer ficar do lado dos críticos ou dos ajudadores? Eu dou glórias a Deus. Eu entrei nessa igreja e eu pude perceber, ter o discernimento de quantos filhos você pode contar. Quantos filhos obedientes. Sabe, Dete? Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Tudo o que eu vou falar agora, foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sentei com a Dete para conversar nada. Nada. Então não é nada pessoal. Eu não falei, não quis saber a questão da igreja, como que era, como é isso. Não sentei. Eu falei, Deus, o que o Senhor quiser que eu fale, eu vou falar. E eu vou falar nessa noite que o reino dividido, ele não subsiste. Ele não subsiste. Lá na igreja, lá na Shalom, a gente tem um lema, né? Nosso lema é onde há unidade, ali o Senhor ordena bênção. É evidente isso. Onde há desunião, não cresce, não vai, não flui, não flui. Uma vez Deus me deu uma visão, e todas as visões, todas as experiências, a gente tem que contar como experiência, né? Mas eu vou contar, é o Mark Anderson que fala isso. Todas as experiências devem ser contadas. Vocês não precisam acreditar, vocês não precisam buscar essa experiência, porque ela é minha experiência. Nós estávamos orando no encontro era de mulheres, e eu faço parte do teatro, né? Quando eu vou para o encontro, eu faço parte do teatro. E nós estávamos unidas, nós agarrávamos assim, lado a lado aqui, e não havia nenhuma brecha, assim, sabe? Quando uma agarra aqui no outro, não havia. Deus falou no meu coração, Elisângela, o diabo, ele tem ódio dessa unidade. E eu tive uma visão, e Deus me mostrou, não sei se vocês acreditam em visão, aqui revelação, e Deus me mostrou o diabo furioso lá do outro lado. Ele fala assim, enquanto vocês forem unidas, enquanto ele não ver nada de vocês mesmas, de falta de amor, de ciúmes, inveja, ele não vai entrar. Agora, se houver isso aqui, ó, isso aqui, se ele perceber no coração de vocês, que uma tem inveja da outra, uma tem ciúme da outra, uma não honra a outra, ele vai entrar e vai fazer a festa.
E daí eu fui buscando, Deus, é na unidade que o Senhor derrama a bênção. Precisamos ser cada vez mais unidas, tratar o nosso coração. E é isso que Deus quer para vocês, queridos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual a postura que Deus quer que você escolha. Mas Ele quer que você ande no Espírito. E você não ande na carne. Sabe, quando a gente anda na carne, a gente só critica, a gente só olha o lado ruim, o lado negativo, a gente quer posição, a gente começa a colocar defeito na pastora, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela é cozido, assado, cozido, frito. Vocês querem que ela seja como vocês querem. Geralmente o crítico é um insatisfeito, é a pessoa que gostaria de estar lá, mas não tem coragem de estar. Agora, quem é mesmo corajoso? Quantos corajosos nós temos aqui que tem arregaçado as mangas e tem lutado lado a lado com a liderança? Eu quero ouvir um júbilo agora dos corajosos que têm lutado lado a lado com a liderança, com a pastora Adete. Eu fico assim, eu estava orando e eu falei, Deus, como que pode alguém na igreja não ser um com esse casal que deixou tudo? Sabe, pastora Adete, eu sei a sua história, eu sei só que vocês não têm filho, né? Mas eu quero te dizer, que nem que você não me queira como filha, mas eu já te adotei como mãe. Eu já te adotei como mãe. Viu? Mais uma. Então, nessa casa, eu sei que eles têm muitos filhos. Talvez seja por isso que Deus não deu, né? Olha só quantos, né? Eu quero dizer assim, que Deus, Ele vai recompensar todos aqueles que têm arregaçado a manga e trabalhado lado a lado. Vai recompensar. Essa igreja é uma igreja de influência. Eu estava orando pela pastora Adete, eu cheguei, não conversei. Eu cheguei perto dela, abracei, e nós começamos a orar. E a oração que eu fiz, eu tive uma visão. Ela caiu no chão, eu continuei orando, né? Eu tive uma visão. E eu nem sabia que vocês faziam um congresso de mulheres, eu só perguntei para alguém. No congresso de mulheres, eu via mulheres vindo de todos os cantos dessa cidade, e elas vinham beber aqui nesse lugar. E para que elas bebam, para que elas venham beber e ser saradas, vocês, mulheres, precisam estar saradas. Precisa que vocês andem em unidade, uma unidade total. Mas vai ser grande. Eu profetizo que essa igreja, ela já é influência nessa cidade. E ela vai ser muito mais. Ela vai atrair vidas. E outra coisa, uma outra coisa que a gente poderia falar assim, por que nós escolhemos o caminho da insensatez, de ficar disputando, de ficar brigando, e não nos tornarmos maduro? Quando a Kelly Subirá falou sobre isso, que cada dia nós escolhemos uma rota, nós escolhemos qual rota tomar. Qual rota tomar? Nós vamos ser insensatos ou ser entendidos. Nós vamos buscar o caminho da insensatez ou do entendimento. E a cada manhã você tem o direito. Sabe como que a gente consegue esse entendimento? Muitas vezes é nos calando, fazendo o nosso coração calar, como foi Jesus. O maior exemplo de inteligência emocional é o de Jesus. Porque quando era para ele bater, ele tinha o direito de bater, ele não bateu. Ele escolheu o caminho do entendimento. Ele sabia que dependia dele todo o futuro da humanidade. Ele sabia que se ele fugisse da cruz, a raça humana ela ia ser prejudicada. Jesus é o maior exemplo de entendimento, de inteligência espiritual, porque ele escolheu ficar mudo como ovelha que é levada ao matadouro. Aquela ovelhinha muda lá que não tem o que falar. E muitas vezes, tem gente aqui
que não está se deixando tratar. Não está se deixando tratar. Tem se levantado contra a liderança. Ou não se levantado no sentido, mas assim, querendo se sobressair. Querendo competir com a liderança. E isso não é sensato. Isso não é ser trabalhado. Isso não é calar. Isso não é exemplo de Jesus. Talvez seja porque esteja tanto tempo na igreja. Mas, queridos, esses pastores são os pastores que Deus colocou aqui. Sabe uma coisa que Deus tem me falado? Eu sou professora de educação infantil. E eu sempre tive problema com a autoridade na minha vida. Sempre tive problema. Eu era uma mulher muito rebelde. E as diretoras, eu inventava, eu sempre via defeito nelas. Sempre. Não conseguia me submeter. Não, assim como as mulheres, esposas dos pastores e outras, né? Quem é ela para falar isso? Ela! Que é isso. Quem é essa mulher para vir? Eu? Então, eu sempre olhava os defeitos. E sabe por quê? Porque eu não queria o trabalhar de Deus na minha vida. Sabe por quê? Se submeter dói. Se submeter dói, né, pastora Adete? Como dói? Dói na carne. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele não é enganoso. Ele é desesperadamente enganoso. E a gente acha que a gente está certo. Sabe aquela síndrome que eu sou a certa? Eu sempre sou a certa. É uma pessoa que foge do trabalhar de Deus e não quer se deixar esvaziar. Então, as minhas diretoras, eu sempre nem me aproximava delas, eu sempre era contrária, fazia tudo contrário que elas me falavam assim. Obedecia as regras básicas, mas nunca ganhava o coração. E esse ano, a minha diretora, nós somos assim, ó, assim. Ela dificilmente libera alguém para viajar. E foi assim, de Deus a minha viagem. E Deus falou assim, para que, a partir do momento que eu decidi ser uma filha obediente, eu percebi que até a minha autoridade, até essa autoridade na minha vida, que é a minha diretora, eu comecei a me submeter e as bênçãos começaram a vir sobre a minha vida. E hoje, pela graça de Deus, quando Deus falou, eu via tantos defeitos em várias das diretoras, nas esposas dos pastores, e Deus falou assim para mim, ganhe o coração dela. Ganhe. Você sabe o que é ganhar o coração de uma pessoa que muitas vezes você acha difícil? Pois é. Isso é ser um vaso. Sabe quando você canta aquela música? Eu quero ser... Que é muito antiga, claro que os novinhos não vão lembrar, né? Senhor amado, como um vaso... Se você quer ser um vaso, você tem que se deixar ser quebrado. E sabe como que você vai ser quebrado? Não é só naquela hora que você está levantando a mão, aí o Espírito Santo vem, derrama sobre você uma unção de quebrantamento. Ou você vai lá no congresso de dança, recebe uma unção. Não, gente. Sabe como você vai ser quebrantado? Quando você vai escolher ser trabalhado por Deus... É lá, naquele teu colega do trabalho, que te irrita, que te dá assim, que tira a tua paciência. Você vai lá no teu secreto, como eu vi o irmão, né? Hoje no meu lugar, hoje no meu momento secreto, já peguei essa para mim, desculpa aí, tá? No teu momento secreto você apresenta essa pessoa. Deus, sabe aquela pessoa que é assim, cozido, assado, frito? Pois é, eu não consigo ter amor por ela, mas gera em mim o teu amor, derrama, como diz a tua palavra, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá essa capacidade de amar. E aí você vai trabalhar, e ele chega na tua frente, você vai ver que você não vai mais olhar para ele com os teus olhos. Os olhos da Elisângela. Você vai olhar para ele com os olhos de Deus. Isso é uma escolha que você faz.
Isso não é Deus que vem numa oração, numa noite aqui de avivamento, vem. Acredito, gente, que pode acontecer isso. Mas se você não posicionar lá dia a dia, noite após noite, no teu quarto, Deus não vai fazer isso no teu coração. Por quê? Porque Ele nos deu escolha de nós buscarmos o caminho do entendimento. E o caminho do entendimento, ele vem através da busca diária sobre as nossas vidas. Cada amanhecer nos permite que o nosso coração amadureça. Na Bíblia, há duas, e nós amadurecemos fazendo as escolhas certas. Sabe quando a gente percebeu que a gente amadureceu? Quando a gente começa a falar assim, meu Deus, eu estou começando a fazer escolhas certas. Não estou mais me irritando. Meu Deus, eu falo assim, como que nós podemos... Quando eu percebi que eu comecei a amadurecer, eu comecei a falar assim, como que eu perdia... Ai, desculpa. Tanto tempo com essas coisinhas. Tem tanta gente para ganhar lá fora, tanta prostituta, tantos homossexuais, tantos drogados, precisando ser ganhos. A nação está perecendo, essa cidade está perecendo. E nós ficamos perdendo tempo, não buscando a Deus, e não nos deixando esvaziar e trabalhar, e lutando uns contra os outros, e não nos ajudando. Sabe esse mover todo, que vocês não viram mover, mas as meninas da dança viram. Eu acho que a gente nunca foi tão unida assim, né? Eu não fui em outros congressos, né? Porque assim, eu fiquei um tempo fora e eu estou retornando há pouco tempo para a dança. Eu e o meu marido, nós retornamos apenas 4 anos. Nós nos rebelamos contra o Odilon um tempo. O Fábio se rebelou assim, no sentido... Ele pediu a bênção do pai dele para sair de casa. Pode isso? E o Odilon, claro que deu, né? Não nos rebelamos. Eu falo rebelamos, que é para ficar forte na nossa cabeça, para a gente nunca mais sair da casa do pai. Mas o Fábio estava descontente com algumas coisas. E ele foi lá e falou com o Odilon que queria sair. E o Odilon ainda tentou convencê-lo. Mas ele falou, não, eu quero sair, mas eu quero a sua bênção. E claro que o Odilon, como um bom pai, né, como um pai amoroso, deu a bênção para o filho pródigo sair. Ficamos 7 anos. 7 anos é ciclo. 7 anos é ciclo. O Fábio estava às vésperas para ser consagrado pastor na outra igreja. E Deus falou, voltem. E nós voltamos. Estamos há 4, quase 5 anos voltando. O Fábio faz parte da equipe ministerial. Está aí às portas para ser consagrado, pastor. E não há nada melhor do que voltar para a casa do Pai. Não há nada melhor do que voltar para a casa do Pai. 2 exemplos de corações. 2 corações. Eu quero que vocês abram em Esther. Esther 1. Esther 1:4. Eu vou ler porque nós estamos avançados na hora. Durante 180 dias, ele mostrou o rei Xerxes, né? Que está falando lá em cima. O rei Xerxes mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Aí, agora, lá no 9. Enquanto isso, a rainha Vasti, uns falam Vasti, outro Vasti, eu gosto mais de Vasti. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abigtá, Zeta e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti,
usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir, e o rei ficou muito furioso e indignado. Então essa é Vasti, ela é a rainha, ela era esposa do rei Xerxes, e ele convidou, ele estava dando um banquete, ele já tinha dado 180 dias de banquete, depois mais 7. E ele chamou no seu jardim particular, foi particular. Era muito significante para ele. Que a rainha tinha muito valor. Ele pediu para buscarem a esposa dele. E ela o recusou. E o que aconteceu? O rei, ele acabou pedindo conselho para os sábios, para saber o que ele ia fazer com os sábios. E os sábios falaram assim: rei, você precisa fazer alguma coisa. Porque se você não fizer alguma coisa, se você não tomar posição, todas as mulheres do reino vão fazer igual o Vasti. Ela vai ser exemplo para as outras mulheres. E o rei determinou um decreto. Vamos ver o que o rei fez com a Vasti? Vasti nunca mais compareceu na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Versículo 19, tá bom? No final do 19. Vasti nunca mais compareceu na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição da rainha a outra que seja melhor do que ela. Então, olha o que aconteceu com Vasti. Aconteceu tudo isso. E todos vocês sabem da história. Esther veio, então, a palavra fala que o rei deixa eu ver como que é mesmo que fala. Aqui. O rei gostou mais de Esther. É no 2:17. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa. Quando eu comecei essa palavra, eu falei sobre Deuteronômio 28, o poder da escolha. O poder de escolher a bênção, as bênçãos da obediência, o caminho da obediência, né, as bênçãos decorrentes da obediência e a escolha de escolher o caminho que leva às maldições, as bênçãos, né, decorrentes. Se você, aliás, desculpa, se você escolher a obediência, todas as bênçãos que vão acompanhar você. E se você escolher a maldição, né, a desobediência, todas aquelas maldições irão seguir você. Vasti escolheu desprezar a presença do rei. E Esther, ela honrou o rei. Ela foi uma menina que foi tirada, uma menina mulher que foi tirada da sua parentela. Ela poderia ser uma mulher frustrada, ela poderia ficar muito brava com o rei, desprezar ele, porque na verdade pegavam todas as virgens. Todas as virgens. E ela sem família, seus pais tinham morrido. Quem adotou ela foi um tio. E ela poderia ser a mulher mais frustrada, parecer a mulher mais lá triste e não aceitar. Mas ela creu numa vontade de Deus. Ela quis agradar o coração do rei. Com toda a submissão. Ela entrou na presença do rei e ela arrebatou o coração dele. Eu quero te perguntar, você tem arrebatado o coração do teu rei? Nessa noite, você tem vivido o teu melhor, você não tem desonrado a presença dele com as tuas atitudes. Nós honramos a presença do rei como verdadeiras servas. As mulheres, na maneira como eu me visto, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu me submeto, na maneira como eu trato meu marido, meu filho e tantas outras coisas.
Eu sei que Deus, Ele quer que a gente ande uma vida no Espírito. Eu creio que Deus quer que a gente viva essa vida, como fala em Gálatas 5, 27. Gálatas 5, do 17 e 18. Eu vou ler. Como dois corações podem ser tão diferentes, né? Então, nós temos o poder de escolha. A Vasti, ela escolheu um caminho da perdição. Ela perdeu a sua coroa. Esther escolheu o caminho do entendimento. E ela escolheu, e ela foi colocada uma coroa sobre a cabeça dela. E hoje, você quer viver uma vida no Espírito ou você quer viver uma vida na carne? A palavra fala, nesse versículo que eu vou ler, que há uma guerra. Um se opõe contra o outro. E Deus, Ele coloca no teu coração, na tua vida, Ele te dá esse livre-arbítrio. E vocês que têm que ver como vocês vão viver. Ele dá aqui as referências, olha. Gálatas 5, 17 e 18. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E há uma guerra entre o Espírito e a carne. O Espírito quer que você seja uma mulher que tenha domínio próprio, paciência, temperança com o teu marido, com os teus filhos. Não fique falando, menino burro, menino agitado. Quanto mais você fala, pior é. Maldição sobre a vida dele. Agora, se você abençoa, se você escolhe viver uma vida no Espírito, você vai abençoar teu filho, você vai abençoar teu marido, você vai abençoar a liderança, você vai ter paciência com a liderança. Não vai ficar apontando os erros. Erros, todos têm. Tem aquela questão assim, né? Quando você aponta tem dois, né? Tem três apontando para você, né? Então, e como dizia Jesus, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E, queridos, nessa noite, eu gostaria que a equipe de louvor pudesse vir aqui comigo, cantar uma música. Eu quero que você agora esteja no teu coração. Peça para Deus que sonde o teu coração. Essa é uma noite de ceia. Essa é uma noite onde Deus quer trazer conserto no nosso coração. O nosso coração, ele não é enganoso, ele é desesperadamente enganoso. Às vezes, você acha que você não tem nada contra a liderança. Às vezes, você acha que você está tudo bem. Você vem no domingo à noite para a igreja, faz as tuas questões, mas Deus quer que você vá além. E essa é uma noite de conserto. É uma noite onde Deus coloca você e você responda a Ele. Se você acha que você tem trilhado o caminho da perdição, não da perdição de estar aí fora bebendo, mas você não tem sido um com a tua liderança, se você não tem ajudado, se você não tem estado lado a lado com eles, eu quero te perguntar, se você tem escolhido se irritar com o teu filho, se você não tem escolhido ter paciência, se você tem escolhido se irar, a vida no Espírito, ela é assim, ela é um trabalhar de Deus. Que você possa se arrepender nessa noite, que você possa se consertar, que você possa saber que Deus quer trabalhar esse coração maleável, tirar esse coração de pedra e colocar um novo coração, um coração submisso. Você tem dificuldade com submissão? Eu digo para você, eu também tinha. E é uma posição. Deus quer uma postura. Ele só quer que você tenha até uma atitude corporal. Venha pela fé.
venha se consertar com Deus. Venha buscar algo novo nessa noite de Deus. Um trabalhar, algo novo na tua vida, que você receba, e você vai receber um coração novo, o fluir de Deus. Que você possa saber, em nome de Jesus Cristo, que nós temos esse poder de fazer escolhas, que diariamente, Deus te dá a oportunidade de escolher uma vida no Espírito. A vida na carne é assim, ó, é bebedeira, é glutonaria, é ira, discórdia, inveja, ciúme, bebedice, ódio, todas essas coisas. A vida no Espírito é isso. A vida na carne é crítica. Agora, se você quer viver uma vida no Espírito, venha.